Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Márcia, monitora da disciplina, e sou orientada pelo professor Ronaldo Gismondi. Relembro a todos que o uso deste material deve ser feito exclusivamente por médicos ou estudantes de medicina, não devendo ser utilizado por profissionais de outras áreas. Todas as precauções foram tomadas e dados foram alterados para que não haja identificação do caso a ser apresentado. No tema de hoje falaremos sobre a abordagem ao paciente com icterícia e emagrecimento. Nosso paciente, então, é um homem de 65 anos, previamente rígido, relata que em janeiro de 2016 notou que a pele estava se tornando amarelada, bem como as escleras, surgindo concomitantemente um prurido em todo o corpo. Refere que no mesmo período a urina escureceu, tornando-se cor de Coca-Cola e as fezes apresentavam-se esbranquiçadas. Junto a isso havia também dor abdominal, em cólica difusa e sem radiação, de intensidade 2 em 10, que piorava muito após a ingestão alimentar, inclusive de líquidos e principalmente à noite, evoluindo para intensidade 10 em 10, associada à rigidez abdominal. Após algumas horas, a dor voltava à sua intensidade basal. Os sintomas não foram acompanhados por náuseas, vômitos, diarreia ou febre, e nesse período houve uma perda ponderal de 16 quilos, passando de 83 para 67, e piora progressiva dos sintomas, o que motivou o paciente a buscar ajuda médica no pronto-socorro por 5 vezes, onde recebia medicação intravenosa, a dor cessava e ele recebia alta. No entanto, 2 dias após cada ida ao pronto-socorro, a dor retornava com as mesmas características já citadas. Foi internado em abril de 2016 para investigação do quadro e, naquele momento, dizia sentir dor quando o abdômen era palpado, mesmo que superficialmente. Trata-se de um paciente hipertenso e dislipidêmico, em uso irregular de losartana, hidroclorotiazida e simvastatina, e faz uso por conta própria de diclofenaco de potássio devido a uma artrose de coluna. Relata uma alimentação variada, com baixa ingestão de verduras e boa ingestão de água. Um ritmo intestinal de 2 vezes ao dia, com fezes moldadas e de coloração e odor normais antes do início dos sintomas. A micção com o padrão e a coloração normal antes também do início dos sintomas. Relata atividade física cotidiana e apresentação no reparador. É etilista crônico de destilados e fermentados, não relata com clareza a quantidade de doses por semana, mas começou a ingerir bebidas alcoólicas ainda muito novo, quando criança. Nega tabagismo e uso de drogas ilícitas. Ao exame físico, apresenta uma atitude atípica no leito, demorado em tempo e espaço, é interativo, tem um bom estado geral, porém está emagrecido. Está hidratado, hipocorado uma cruz em 4 e bastante quitérico, 4 cruzes em 4, acianótico e eupineico em ar ambiente. Os sinais vitais sem alterações. O abdômen encontra-se globoso, peristáltico, timpânico, porém maciço em flanco direito, trábea livre, muito doloroso a palpação superficial e profunda. Apresenta uma massa ou fígado palpável, não foi muito bem distinguido no momento do exame físico, a 3 centímetros do rebordo costal direito. E não tem mais nenhuma alteração no exame físico. Quando estamos de frente a um paciente com um quadro clínico a ser investigado, o primeiro passo a ser tomado após a coleta da anamnese e a realização do exame físico é montar uma lista de problemas com os sinais e sintomas do paciente. Bom, essa lista de problemas irá nos ajudar mais à frente a agrupar os achados em síndromes, que irá facilitar o pensamento das hipóteses diagnósticas. Montaremos então nossa lista de problemas. Nosso paciente apresenta um relato de pele amarelada, com urina escurecida e fezes esbranquiçadas, e ao exame físico encontra-se ictérico. Podemos presumir então que trata-se de uma icterícia com colúria e acolia fecal, e havia também um prurido, comumente associado à icterícia. Apresentava também dor abdominal, uma massa ou fígado palpável e um emagrecimento acentuado. E o paciente apresenta também comorbidades e outros problemas que podem não possuir uma relação direta com as queixas atuais, mas podem interferir, de alguma forma, com a doença que está causando as manifestações,
como hipertensão, dislipidemia, etilismo crônico e uma artrose com um uso não prescrito de anti-inflamatórios. E partindo para a próxima etapa, é importante agora que agrupemos os achados da lista de problemas em síndromes. Então, a icterícia, com a colúria e a colia fecal formam o que podemos chamar de uma síndrome colestática. Já o emagrecimento acentuado, que foi um emagrecimento de mais de 10% do peso corporal em menos de 6 meses, pode formar uma síndrome consumptiva. A dor abdominal poderia entrar dentro de um quadro de síndrome áurica e a massa poderia fazer parte de uma síndrome tumoral. Porém, as duas grandes síndromes que estão bem claras neste caso são a síndrome colestática e a síndrome consumptiva. E ao investigar um quadro de icterícia, sabemos que este é um sinal de hiperbilirrubinemia e existem diferentes causas que levam ao acúmulo de bilirrubinas em nosso organismo. E as manifestações que os nossos pacientes apresentam irão variar de acordo com os vários diagnósticos diferenciais da grande síndrome ictérica. Um paciente com icterícia, colúria e acolia fecal apresenta provavelmente uma redução da excreção de bilirrubina direta ou conjugada e forma o que chamamos de síndrome colestática. As causas podem ser intrahepáticas, hepatites virais, toxicidade medicamentosa, doenças hereditárias ou extrahepáticas, como obstrução mecânica da árvore biliar por cálculos, neoplasias, entre outras causas. Se analisarmos isoladamente, então, a síndrome colestática que o nosso paciente apresenta, podemos pensar em vários diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, a coledocolitíase, que é uma das principais causas de colestase extrahepática, mas não podemos descartar algumas neoplasias na topografia que poderiam obstruir as vias biliares. Temos também que nos lembrar das causas intrahepáticas. Mas o nosso doente apresenta também uma síndrome consumptiva. Se formos avaliar em conjunto com a colestase, as neoplasias tornam-se os nossos principais diagnósticos diferenciais, especialmente as neoplasias periampulares, que cursam com obstrução extrahepática da árvore biliar. E são elas: o tumor de cabeça de pâncreas, o adenocarcinoma da ampola de Vater, o colangiocarcinoma distal, o adenocarcinoma duodenal. Também temos as neoplasias de vias biliares. Nosso doente apresenta também uma massa palpável que poderia se tratar da vesícula biliar, o que nos faz lembrar do sinal de Courvoisier-Terrier, que nada mais é do que uma vesícula palpável e indolor, que em um paciente ictérico e emagrecido é um forte indicativo de tumores periampulares. O nosso paciente não apresenta esse sinal, uma vez que ele sente dor à palpação abdominal. Ele tem uma dor generalizada e durante a palpação também se queixa de dor. Porém, o fato de não encontrar esse sinal muito claro ao exame físico não permite que a gente descarte neoplasia como uma possibilidade diagnóstica. Nós temos então um quadro de icterícia colestática com dor abdominal, uma síndrome consumptiva, uma massa palpável, que nos faz pensar principalmente como neoplasia. E as neoplasias que cursariam com colestase seriam as nossas principais hipóteses diagnósticas, principalmente tumores periampulares e outros tumores de vias biliares. Feito então a lista de problemas, os diagnósticos sindrômicos e pensando nas hipóteses diagnósticas, vamos agora partir para a próxima etapa, que seria o pedido de exames complementares que irão nos auxiliar a fechar o diagnóstico. Podemos pedir um laboratório que irá nos dar ideia geral do paciente e pode nos dar pistas do diagnóstico, como, por exemplo, um hemograma completo, que pode mostrar uma anemia no caso de neoplasia, uma bioquímica simples, com glicose e função renal, proteínas e eletrólitos, a função hepática e hepatograma, que são importantes, uma vez que é um paciente ictérico com uma síndrome colestática, pode apresentar uma patologia a nível hepatobiliar. Então, podemos pedir bilirrubinas, albumina, transaminases e enzimas canaliculares. Podemos solicitar também amilase e lipase, pensando em alguma patologia a nível pancreático. Também podemos solicitar os exames de imagem. A ultrassonografia é um importante exame a ser pedido
em pacientes com uma síndrome colestática, porque além de avaliar bem as vias biliares, é um exame barato, disponível e fácil de ser realizado. Já a ressonância magnética do abdômen e a colangio-ressonância são exames muito lançados na investigação dos tumores periumbulares. Também podemos pensar na tomografia computadorizada, que é um exame de escolha quando pensamos em patologias no pâncreas, e existe a possibilidade de fazer uma CPRE. Porém, a CPRE não é muito utilizada no momento do diagnóstico, salvo exceções, como pacientes com obstruções importantes das vias biliares, pacientes que a gente apresenta uma dificuldade em localizar a topografia da lesão. A CPRE poderia auxiliar nesse sentido, também poderia ser utilizada como método terapêutico para desobstruir as vias biliares. Já os marcadores tumorais são uma grande discussão. Porém, o que se tem hoje em dia é que para esses tipos de tumores, os marcadores tumorais não têm muito valor diagnóstico. Eles são mais utilizados como prognóstico naqueles pacientes que já têm um diagnóstico fechado, que já estão em fase de tratamento. E ao avaliar os exames de admissão do nosso paciente, foi observado que o mesmo apresentava uma elevação da bilirrubina total e que a elevação era predominante na bilirrubina direta. Além disso, apresentava um aumento significativo das enzimas canaliculares, fosfatase alcalina e gama-GT. Isso corrobora mais ainda a ideia de que esse paciente apresenta alguma doença que está causando colestase. O doente foi submetido também a exames de imagem, ressonância nuclear magnética, colangio-ressonância e ultrassonografia. E nas imagens da ressonância, foi observada uma dilatação das vias biliares intra e extrahepáticas e uma importante dilatação da vesícula biliar. Ou seja, temos uma vesícula aumentada de volume, bem distendida e uma importante dilatação das vias biliares com sinais de colestase. Foi realizada também a ultrassonografia, que mostrou um cálculo de aproximadamente 2,9 centímetros, porém era um cálculo móvel, que não estava impactado, não estava causando a obstrução que estaria gerando a síndrome colestática do paciente. As imagens não mostraram nenhuma alteração na topografia do pâncreas, que apresentava-se normal para a idade do paciente, e foi concluído que os achados eram sugestivos de uma neoplasia primária de vias biliares, provavelmente um colangiocarcinoma classificado como um Bismuth II, o que significa que sua localização estaria na confluência dos ductos hepáticos, não havendo um acometimento superior dos ramos principais. O paciente foi submetido à cirurgia e realmente havia uma neoplasia na região e está aguardando o resultado do histopatológico. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado. E caso tenham gostado, curtam a nossa página no Facebook, Clínica Médica UF. E até a próxima!